Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de verdade. E esse é o propósito, o projeto a qual o Espírito Santo assentou na tábua do meu coração para a leitura da Bíblia compartilhada durante o ano de 2025. Já estamos agora, iniciamos, no dia de ontem, pela misericórdia de Deus, o livro de 1 Crônicas. Ontem eu acabei não orando, antes de iniciar a leitura. Então hoje eu quero fazer uma introdução melhor acerca do livro das Crônicas, fazer a oração e ler o capítulo de número 2, 3 e 4, porque nós já lemos o capítulo 1, tá bom? Então vamos lá. Crônicas, primeiro das Crônicas, é uma introdução. No cânon hebraico, primeiro e segunda Crônicas constituem um só livro. Seu título no hebraico é Diberei Ai Yamim, que pode ser traduzido como Registro dos Dias, ou de forma literal, As Palavras dos Dias. A crônica era um tipo de literatura bastante comum nas cortes do Oriente, segundo Samuel 8,16, Esdras 4,15, Ester 6,1. Na Bíblia católica, primeira e segunda crônicas também são chamados de paripolímenos, pois a sua narrativa seria paralela às narrativas de Samuel e Reis. O assunto principal é muito mais do que uma simples repetição dos acontecimentos do livro dos reis. Na verdade, sua ênfase histórica é outra. Em primeiro lugar, não se ocupa com os acontecimentos do Reino do Norte e Israel, mas concentra-se nas narrativas referentes a Judá, omitindo certas passagens mais negativas da história de Israel. Principal com o longo do registro genealógico, que passou a ser de extrema importância depois que os israelitas retornaram no cativeiro, a genealogia do início do livro das tribos de Judá, Benjamim, também dos levitas. Possui ainda um vasto material original que não pode ser encontrado nas narrativas anteriores, como por exemplo, Davi preparando material para a construção do templo, 22, 1 ao 5, e as divisões dos levitas no ministério do templo, capítulo 23 a 27, e a exortação final de Davi a Israel e a Salomão, capítulos 28 e 29. Seja como for, é uma leitura muito produtiva, uma leitura que realmente irá nos instruir e nos trazer lições preciosíssimas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, o Cristo, Nazareno, Salvador ungido, Emanuel, Deus conosco, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, queremos primeiramente, ó Pai, pedir perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Use de misericórdia, Senhor, e ajuda-nos a Te servir melhor, a Te adorar melhor, a andarmos em espírito, em verdade, em retidão, em tremor, em temor, em reverência, em respeito ao Senhor, à Tua palavra, aos Teus preceitos, aos Teus ensinamentos e mandamentos sagrados. Senhor, que as Tuas potentes e poderosas mãos possam estar estendidas em nosso favor, tocando aonde só o Senhor pode tocar, repreendendo todo o mal, paralisando toda ação contrária do inimigo, todo o complexo de inferioridade, toda dúvida, todo medo, toda incerteza, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não é do teu agrado, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Há poder nesse nome, há poder nesse sangue. Nós cremos no poder da oração, nós cremos na intervenção divina, nós cremos na ação do divino e precioso Espírito Santo, o amigo das nossas almas. Pai, assim como o Senhor foi conosco em 1º e 2º Reis, seja também conosco em 1º e 2º Crônicas. Estamos iniciando a leitura. Hoje estaremos lendo, meu Pai, o capítulo 2, 3 e o 4. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, abrir nosso entendimento, nosso intelecto, e que possamos crescer e desenvolver a nossa chamada, a nossa vocação, na graça, no conhecimento, na virtude, na unção, na guia e na direção do divino e precioso Espírito Santo. Por isso, Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa o teu filho, a tua filha, aquele que tem acompanhado a leitura, aquele que está acompanhando, meu Pai, dia após dia, aquele que está um pouquinho atrasado, mas vai chegar aqui também. Abençoa ele, fortalece ele, não deixa ele desanimar. Não deixa ela desanimar. Fortalece a cada um dos teus filhos e das tuas filhas nessa jornada até o final. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, a Santíssima Trindade. Nos fortalece, nos aquece, nos renova, nos aviva, nos reaviva, nos santifica, nos purifica, para que possamos aprender, meu Pai, com essas histórias aqui narradas na Bíblia Sagrada, que tem por propósito, meu Pai, nos alertar, nos ensinar, nos exortar, nos instruir a caminhar em retidão e obediência. Por isso não nos deixa declinarmos nem para a direita e nem para a esquerda, retroceder nem pensar, porque o justo viverá pela fé, e todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Por isso, Pai, abençoa essa leitura, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pois bem, capítulo de número 2 do livro das Crônicas vai nos dizer assim:
Subtítulo: Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Esses são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Esses três lhe nasceram a sua filha Sua, e a cananeia, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom, Amul, e os filhos de Zerá, Zinri, Etan, Emã e Calcou, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias, e os filhos de Esrom lhe nasceram foram Jerameel, Raão e Quelubai. E Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nazon, príncipe dos filhos de Judá. E Nazon gerou a Samá, Samá gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, o seu primogênito, e Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozen, o sexto, e Davi, o sétimo. Foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai, Joabe, Azael, 3. Abigail teve Amasa, o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. Os filhos dessas foram esses: Gezer, Zobabe, Ardom, que morreu Azuba. Caleb tomou para si a Efratá, a qual teve a Ur. Ur gerou a Uri, Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou na filha de Maquir, pai de Gileade, sendo de 60 anos, e tomou ele e deu à luz a Zegube. E Zegube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jerus, Arã tomaram deles as aldeias de Jair, de Kenate e os seus lugares, 60 cidades. Todos esses foram os filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efratá, Abia, mulher de Esrom, lhe deu Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramael, primogênito de Esrom, foram Rão, e o primogênito Ibuna, e Orem, e Ozen, e Aías. Teve também Jeramael ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeramael, Maás, e Jamim, e Eker. E foram os filhos de Omã, Samai e Jada. E os filhos de Samaia, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molibe. E foram os filhos de Nadab, Selebe e Apaim. E Selebe morreu seus filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete, Zaza. Esses foram os filhos de Jeramael. E Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinham Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã, sua filha, por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. Atai gerou a Natã, Natã gerou a Zabade, Zabade gerou a Eflau, Eflau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú. Jeú gerou a Azarias, Azarias gerou a Elis gerou a Eleasa, Eleasa gerou a Sismai, Sismai gerou a Salum, Salum gerou a Jecanias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jeremael, Mesa, seu primogênito. Esse foi o filho de Zif. E os filhos de Maresa, pai de Hebron, foram os filhos de Hebron, Coré e Tapua, e Requem e Sema. E Sem gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efa, concubina de Caleb, teve Arã, e a moça de Ges gerou Arã, Arã gerou a Gazés. E Gazés foram os filhos de Jadai, Regem, a Jotão e Gesã, e Pelebe, Efa e Saaf. Oh, glória, peraí que caiu aqui a câmera que eu nem percebi, desculpa meus irmãos, que ela está aqui com o carregador, perdão, eu não tinha nem me atentado. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã e Pelebe, Efá e Safate. E Maaca, concubina, jurou a Caleb, Sebeca e Tirana.
e a mulher de Seaf, pai de Madamana, e teve a serva do pai Macbena, pai de Gibeá, e foi a filha de Caleb, Axa. E foram os filhos de Caleb, filho de Ur. Opa, vai cair aqui de novo, aqui tá uma benção hoje aqui, porque, desculpa aqui, é porque eu tô com ela tá engatada no carregador, por isso que ela tá nesse mistério aqui, mas nós vamos até o final, agora vai dar certo. E foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efratá, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé, metade dos Menonotes. E a família de Kiriate Jearim foram os Itreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misareus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofalitas, e Astarote e Bet-Joabe, e a metade dos Manatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que haviam em Jabes foram as Tiratitas e os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Então perceba que essa genealogia, ela vai pontuando aqui, ela vai trazendo informações muito importantes para todos nós. Parece uma leitura um pouco chata, parece uma leitura que não há sentido, mas tudo isso aqui está marcando e trazendo para nós a história. É muito importante nós sabermos acerca da história, da onde veio, da onde surgiu, quem partiu, quem era descendente de quem, da onde veio, para onde vai, porque a nossa trajetória ela é marcada por história. Perceba que todos nós temos uma história para contar. Se você olhar aí para a tua vida um período atrás aqui nas redes sociais, as pessoas diziam que elas postavam alguma coisa e diziam assim, ó, respeita a minha história. Não é isso? E é verdade, cada um tem a sua história ao longo da sua caminhada. Uma história mais longa, outra história mais curta, uma história mais triste, outra história catastrófica, outra história mais feliz, outra história... Mas seja como for, cada um tem uma história. Perceba que o próprio Jesus, ele usava isso como estratégia. Ele dizia, vou lhe contar uma história. Se você observar, a maioria da fala de Jesus, quando ele fala por parábolas, que são 44 a 48 parábolas, ele contava o quê? Histórias. Não eram algumas delas, a grande maioria delas, não eram fatos, mas eram comparações. E como? Contando histórias. Por exemplo, vou contar uma bem conhecida aqui, que é uma parábola. A parábola do bom samaritano. Ele conta uma história. Você vê, ele, vou te contar uma história. Quem é o meu próximo? Aí ele diz que o homem descia, né? E quando ele foi atacado pelos ladrões, ele caiu quase morto. Lá vinha o sumo sacerdote, viu ele quase morto, passou de largo. Da mesma maneira, lá vinha o levita, viu ele quase morto, passou de lado. Mas vinha o samaritano. Lembra que está fresquinha essa imagem aqui ainda? Essa informação na nossa mente? Os samaritanos, que foi aquela mescla, aquela miscigenação por conta do cativeiro do norte, e por isso os judeus não falavam. Você vê, o sacerdote que era para ajudar não ajudou. O levita que era para ajudar não ajudou. Aí o estrangeiro, que nem falava, ele foi, ajudou, colocou na cavalgadura, levou na estalagem, deixou a moeda, colocou vinho, azeite, cuidou dele da medida do possível, foi seguir essa viagem e falou, quando eu voltar, se tiver gastado alguma coisa a mais, eu vou honrar, pode cuidar dele aqui. E aí Jesus pergunta, qual desses três parece ser o próximo? Aí os religiosos dizem, o que usou de misericórdia. Então era uma história. Perceba que a história é muito importante. Além de nós conhecermos a nossa história, nós precisamos valorizá-la. Independente das páginas mais tristes, mais dificultosas, seja como for, é a história de cada um. E durante cada dia, por exemplo, nesse dia chamado hoje, que você vai receber essa mensagem, Deus te deu mais uma página em branco, com 12 horas do dia e mais 12 horas da noite, onde todos os seres humanos, aqueles que não desceram a cova fria da sepultura, terão a possibilidade, terão o privilégio de escrever ou reescrever mais um capítulo na história da sua vida. Então, seja como for, eu quero aqui fazer esse adendo e destacar a você a importância de nós entendermos o cunho histórico. Perceba que 12 são os livros históricos. Então eles ocupam um lugar de proeminência aqui com histórias
que tem um propósito para nós. Então nós temos que redobrar a nossa atenção e entender claramente o que Deus quer falar para nós através da história desses homens e também dessas mulheres. Capítulo 3. Os descendentes de Davi. Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, e o segundo Daniel, e de Abigail, a Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefanias, de Abital. O sexto Itreão, de Egla, sua mulher. 6 nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E lhes nasceram em Jerusalém Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Esses 4 nasceram de Betseba, sua filha, a filha de Amiel. E nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifete, Noga, Nefeg, Jáfia, e de Elisama e Eliada, Elifiete, 9. Todos esses foram filhos de Davi, afora os filhos da concubinas e Tamar, irmã deles. Olha para você ver que informação interessante. Você sabia que Davi tinha tantos filhos assim? E aqui os nomes deles, você sabia também das irmãs de Davi? Pois agora está sabendo. Todos esses foram filhos de Davi, fora os das concubinas, Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, seu filho Abias, seu filho Asa, seu filho Josafá, seu filho Jorão, seu filho Acasias, seu filho Joás, seu filho Amazias, seu filho Jotão, e os filhos de Acás, e o filho de Acás, o filho de Ezequias, e o seu filho Manassés, e seu filho Amon, e o seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, e o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho Zedequias, seu filho. E o filho de Jeconias, Azir, e o filho de Seratiel. Os filhos desses foram Malquirão, Pedaías, Sezenazar, Jecanias, Osana e Gedabias. E os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E Azuba, Oel, Berequias, Adalias, Joabe, 5. Jusabe, Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Petalias, Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, o filho de Secanias, e os filhos de Secanias, Semaías, e os filhos de Semaías, Atus e Igal, e Baria, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elutel, Ezequias, Aquilirão, 3. E os filhos de Elionai, Odavias, Eliasibe e Pelaías, Acube, Joanã, e delas de Anani, 7. Então perceba que a história vem narrando aqui, trazendo com precisão a genealogia de cada um deles. Agora os descendentes de Judá. E aqui nós concluímos a leitura de hoje, capítulo 2, 3 e 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaete, Jaete gerou a Almai, a Laed, e essas são as famílias dos Zoraitas. E esses foram os filhos pais de Etã, Jezreel, Isma, Ibnas, e era o nome de sua irmã Azalete e Pone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezé, pai de Uzã. Esses foram os filhos de Ur, primogênito de Efratá, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Azuão, Éfer, Temei e Astari. Esses foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zarete, Izar e Etã. E Cós gerou Anube e Zobeba, as famílias de Arael, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos e sua mãe, e chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porquanto Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares e a tua mão for comigo, e fizeres com todo o mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Aqui não tem como não fazer uma pontuação. Olha que coisa tremenda, se você quiser se aprofundar mais sobre isso, tem um programa meu, que eu falo lá no meu canal Rômulo Lima, tudo maiúsculo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva,
E aí você vai na parte de cima, na aba lá do canal no YouTube, vai nos ao vivo. E aí você vai voltar, e aí vai ter um vídeo lá, uma aula que eu falo sobre justamente história. E eu falo sobre Jabes. Não sei se você percebeu aqui agora que vem contando nome, 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 nome. Perceba que eu estou desde o capítulo 1 falando nome, 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 nome. Só nome. Nome, nome, CPF, 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 CPF. Cadastro pessoa física, cadastro pessoa física, cadastro de pessoa física, cadastro pessoa física. Só nome. Porém, preste atenção, por que eu estou fazendo isso aqui? Para você entender. Quando chega no capítulo de número 4, olha que coisa tremenda. Do versículo 9 e 10, vai contar uma história. E a história de quem? De Jabes, o mais ilustre dos seus irmãos. E a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Sabe por que eu estou fazendo esse adendo aqui? Depois eu falo isso lá no programa, se você tiver esse desejo, você manda uma mensagem para mim que eu te mando com precisão o título dessa mensagem. Porque essa, segundo a corrente teológica, é um dos poucos pontos onde elas concordam, seja ela tradicional, pentecostal, reformada, histórica, os teólogos sistemático, enfim, é um dos poucos pontos que eles concordam. Segundo a Bíblia Sagrada, essa é a oração mais completa, mais perfeita que um ser humano pudera fazer. Pesquisa sobre isso para você ver a oração de Jabes. E ele tinha tudo para ser contrário. E você vê que Deus dá um break aqui na história, nome, 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 e fala que agora eu vou contar uma história. E nesses 2 versículos que são narrados, podemos ver que verdadeiramente Deus abençoou a vida dele de uma forma tremenda. E Quelub, irmã de Sua, gerou a Meir, e este o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e Pazéia a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os nomes de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otniel, Seraías, filho de Otniel, Hatate. E Meonotai gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artifícios, porque foram artifícios. Iru, Elá e Naã. Os filhos de Elá, Kenaz, e os filhos de Jealel, Zif e Zifa, Tília e Azarel. E os filhos de Ezra, Jeter, Merebe, Éfer, Ejalon, e teve mais Miriam e Samai, Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou Jared, pai de Gedom, e a Eber, pai de Socó, e a Jecuel, pai de Zanoa. Esses foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merebe a tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, e o Garmita, Estemoa, uma Acatita, e os filhos de Simeão, Amon e Rina, e Ben-Anã, e Tilon, e os filhos de Inze, Zoete, Ben-Zoete, os filhos de Selá, os filhos de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maresa, as famílias da casa dos obreiros de linho, de Bet-Asbiceias, como também Joaquim, os nomes de Cozeba e Joás e Zaraf, que dormiram sobre os Moabitas, e Jazub e Leém. Porém essas coisas já são antigas. Esses foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Esses ficaram ali, como rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo foi Salum, seu filho Mibizão, que o seu filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho Zacur, e o seu filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, em Moabe, em Azar-Sua, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, e em Orma, em Ziclag, em Betel, Marcabote, em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, em Saraim,
Essas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram suas aldeias Etã e Aim, Rimon e Toquém e Azã, 5 cidades, como todas as suas aldeias que estavam em redor das cidades até Baal. E essas foram as suas habitações e as suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janeleque e Josa, filho de Amazias, Joel e Jeú, de Josabias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, Jaacobá, e Jezoías, e Azias, e Adiel, e Gismel, e Benaia, e Zinza, filho de Zinf, filho de Alom, filho de Jedaías, filho de Zine, filho de Semaías. Esses registros por seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas, e acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali antes. Esses, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e as habitações que achavam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, os filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Petalias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Inze, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escapavam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Pois bem, seja como for, uma leitura que nos leva a pensar, meditar, refletir e que você possa entender qual vai ser a história, ou qual é a história que você tem deixado escrita como uma carta viva e após o cumprimento da sua missão aqui na Terra dos Viventes. Essa é a pergunta. Eu tenho sido uma carta viva? A minha história tem inspirado outras pessoas? A minha história tem trazido ensinamentos para outras pessoas e também para mim e para os meus? Ou simplesmente a minha história tem sido mais uma história triste, mais uma história de fracasso, de derrota? Não que isso não faça parte, porque os fracassos e as derrotas também fazem parte da nossa trajetória. Não é só bênção, não é só vitória. O próprio Jesus diz que nesse mundo teremos aflições. O salmista diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. O que eu quero dizer é que uma vez que nós encontramos Cristo, nós temos que ter a nossa história mudada. Outrora, sem Cristo, derrotado, vencido, viciado, escravo. E agora com Cristo, liberto, lavado e remido no sangue do Cordeiro, marido de uma só mulher, servo de Deus, pastor, professor de teologia, capelania. A minha história foi mudada. E eu quero acreditar que você que está aí acompanhando essa leitura também teve a sua história mudada. Então traga à memória quem era você. Como estava sendo escrita a sua história antes de você se encontrar com o Mestre, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E hoje que você está caminhando com Cristo, como está a sua história? Lembre-se, seja como for, você quando estiver assistindo esse vídeo, Deus está te dando uma oportunidade preciosa de você escrever mais um capítulo na página do livro da tua história. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Rômulo Beleno de verdade e que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, ele possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.